TBC1 está de volta e eu converso agora com a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, a Flúvia Amorim, sobre a situação atual da Covid-19 em Goiás. Boa tarde, Flúvia, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bom, qual que é a situação atual da Covid-19 aqui no estado? Olha, nós estamos num momento de crescimento mais acelerado do número de casos, né? Estamos aí chegando a quase 7 mil casos. Esse número é um número que, a priori, nos assusta, né? Porque nós temos visto nas últimas semanas um aumento, né, mais significativo, principalmente em alguns municípios também do interior, e em relação ao número de óbitos, com mais de 180 óbitos. E se nós pudéssemos fazer uma comparação, a gente pode dizer que a gente está na metade da montanha, ainda não chegamos ao nosso pico de casos. Nossa, e a gente fica até assustado, né? Quais as perspectivas que a gente tem nesse momento? Porque isso é um cenário que a gente vê que muda a toda hora, né? No começo a gente ficava, o pico vai ser... a gente começou em abril com a pandemia, né? O pico pode ser em abril, não, pode ser em maio. Agora a gente já está em junho. Quais as perspectivas que nós temos nesse momento? Olha, segundo os estudos, né, que a gente tem acompanhado pelo Centro de Operações de Emergência, em parceria com a UFG, a previsão é que o nosso pico aconteça na primeira quinzena de julho, pico de casos, e de óbitos na segunda quinzena de julho. Então, as projeções que foram feitas em abril acertaram até o momento. Então, o que eles têm falado é justamente isso. Então, esse é um dos momentos mais críticos que a gente vai estar vivendo no estado até o final de julho. Bom, a gente teve uma surpresa aí agora no começo da semana com esse número alto de casos identificados da Covid em Rio Verde. Como é que o estado está acompanhando essa novidade dessa quantidade de casos que fez o município de repente saltar para o segundo lugar, né, de município com mais casos? Eles fizeram um trabalho no município de ampla testagem, né, foi feito junto com as empresas lá do município, inclusive, e isso fez com que eles identificassem mais casos, detectassem mais casos, e num primeiro momento que pode ser visto de uma forma negativa, posteriormente pode ter o seu ponto positivo, que a partir do momento que eu identifico essas pessoas e que eu isolo e monitoro, a gente sabe que você tem uma maior chance de controlar a aceleração dos casos. Ou seja, seria muito interessante que todos os municípios conseguissem, pelo menos a gente acha que tem só 16 que não tinham casos identificados da Covid, né? Conseguissem fazer esse teste em massa. Mas há alguma perspectiva, por exemplo, de o estado fazer uma parceria junto aos municípios para tentar adquirir e fazer esse teste? Nem seja, por exemplo, com as empresas, igual aconteceu em Rio Verde? Não seria possível isso? Porque eu acho que a gente realmente vai se assustar muito mais se a gente conseguir fazer esse teste, né? Em relação ao Rio Verde, a gente teve uma situação específica de surto numa empresa especificamente, e como essa empresa tem um grande número de funcionários, fez com que o número de pessoas testadas aumentasse. Então, isso partiu de uma situação em uma determinada empresa. Em relação à testagem, a gente tem os testes rápidos sendo distribuídos aos municípios, já estão sendo utilizados, mas mais do que testagem, só a testagem sozinha também não resolve. Precisa de testagem, sim, mas precisa também de monitoramento e acompanhamento dos casos isolados, né? E, principalmente, manter esse isolamento social em 50% pelo menos. Os estudos mostraram que se nós conseguirmos o isolamento de 50% a 55%, nós teremos uma situação mais confortável em relação à ocupação dos leitos no começo de julho, né, até o final do mês de julho. Então, chegar a uma taxa de isolamento de 50% deve ser a meta de todos, para que a gente consiga ter uma situação mais tranquila. Só para encerrar, Flúvia, hoje teve uma manifestação de comerciantes que simplesmente disseram que a partir do dia 22 de junho, abriu ou não abriu, liberou ou não liberou, eles vão reabrir aí suas lojas, o seu comércio. Tem condição para isso agora? Olha, o que os estudos têm mostrado é que esse é o momento, como eu falei, de tentar chegar a um isolamento de 50%. Então, qualquer medida, qualquer intervenção que possa aumentar a taxa de mobilidade e, consequentemente, diminuir o isolamento, nesse momento ela é contraindicada. Então, é isso que a gente tem trabalhado e é isso que a gente tem orientado. Tá certo, Flúvia, muito obrigada por participar aqui com a gente, trazer esses esclarecimentos. Uma ótima tarde.